Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um Dose de Atualidade. Dessa vez vamos falar de um assunto ultra polêmico, mas muito importante todo mundo estudar e entender o que está acontecendo para a gente, obviamente, tomar cuidado. Vamos falar sobre a ideia de supremacia branca que apareceu em alguns protestos nos Estados Unidos. Mas lembre, para receber todo o nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal, dá aquele likezinho no nosso vídeo, comenta, fala quais temas você quer que a gente fale. Aproveita e segue o Descomplica nas redes sociais. E lembre, aqui na nossa descrição vai ter um link que, se você quiser saber mais sobre esse assunto, é só você clicar, dar uma lida, estudar e ficar ainda mais fera no que a gente está falando aqui, tá? Tem algumas pessoas, não sei se você vai acreditar, que ainda não assinam o Descomplica. Não tem problema, gente. Sempre é tempo, a gente está aqui para receber todo mundo. Aqui embaixo você vai ter um código promocional. Vai ali na descrição, você vai ver. Esse códigozinho dá um super desconto para você assinar o Descomplica e tá com a gente o tempo todo, estudando tudo que é matéria, se preparando para nossas provas. Então, vamos lá, vamos começar, que o assunto hoje pede muita coisa, muita atenção, e eu vou ligar para um amigão, irmão meu, Renato Pelizari. A gente já parou de não se atender, essa brincadeira já foi. Eu tenho certeza que ele vai me atender. Deixa eu ligar para ele aqui, deixa eu achar ele na lista. Foi. Gente, enquanto ele não atende, essa ideia de supremacia ela é muito importante para, por exemplo, temas de redação. Então, se você quiser, vai aparecer aqui em cima um negocinho, um lugarzinho para você clicar. Clica ali que você vai para um vídeo nosso que fala sobre técnicas de redação de um jeito que você nunca viu, sobre como fazer uma redação do Enem. Então faz o seguinte, vai lá enquanto ele não me atende. Alô? Ô, meu querido Cláudio Hansen! E aí, meu irmão? Tudo bem? Tu vê que eu atendi rapidinho, né? Atendi rapidinho você, que eu não vou deixar de atender nunca. E aí, meu irmão, o que você me conta? Olha só, hoje a gente está aqui para falar de um assunto bastante polêmico. Eu ia até perguntar se você queria falar de outro assunto, mas já pediram, já jogaram, e eu vou logo largar aí o assunto no teu colo, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre as manifestações e os protestos sobre a supremacia branca nos Estados Unidos, o episódio de Charlottesville. Caramba, meu amigo, realmente isso aí dá muito o que falar, né? Eu estava, inclusive, conversando outro dia com meus alunos, sabe? Eles falaram assim, poxa... Tia, me explica uma coisa, né? Como é que essa questão de raça, questão de supremacia... E a gente voltou um pouquinho, Hansen, no tempo para explicar para eles o seguinte, falei, olha, gente, cuidado, nem sempre essa questão de raça foi muito bem definida na história e nas sociedades. Eu lembrei a eles a questão, por exemplo, dos judeus, né? Quando nós tínhamos aí nos séculos XV, XVI, XVII, aquela perseguição aos judeus, era uma questão muito mais... cultural, religiosa. Né? Eu dei o exemplo, por exemplo, dos cristãos novos. Quando esses judeus se convertiam ao catolicismo, eles conseguiam viver tranquilamente naquela sociedade católica europeia e até mesmo aqui no Brasil. Né? Mas no século XIX, acho que aí tem uma grande virada de chave nessa história, com a questão do darwinismo social, quando começa a se falar claramente da questão de raça. E aí, na verdade, começam não só a definir as raças consideradas inferiores, mas principalmente a partir de um processo de evolução das espécies, que eu quero deixar claro, Darwin não falava sobre os seres humanos, tudo bem? Mas houve aí, digamos, uma adaptação para essa questão dos seres humanos e aí começa a se desenvolver a ideia de uma superioridade de raças e claramente você deve se lembrar, né, segunda metade do século XIX, falando da superioridade branca, né, ainda vindo com aquela história da missão civilizadora do homem branco, do fardo do homem branco, de levar o desenvolvimento para as regiões onde ela não existiria, África, Ásia, América. Então, a partir, né, eu gostaria de marcar que é a partir da segunda metade do século XIX que essa questão de raça ganha muita força. Isso vai embasar todo esse movimento de supremacia que a gente está vendo aí. Renato, isso que você falou, infelizmente faz muito sentido com o que a gente está lendo nas notícias. Só para pontuar para todo mundo, o que aconteceu agora em agosto desse ano, 2017, uma manifestação, um protesto na cidade universitária de Charlottesville, pequenininha, tem 50 mil habitantes, mas ela juntou pessoas que andavam na rua gritando palavras em nome de um chamado alt-right, um termo chamado alternative right, ou alternativa direita, que seria uma ideia de trazer a direita ou a extrema-direita para níveis ainda mais absurdos e falar coisas do tipo, nós temos aqui lutando contra judeus, contra negros, contra a população LGBT, contra imigrantes, e eles puxavam palavras do tipo, vocês não vão nos substituir, ou então fazendo referência a uma manifestação de boa parte da população negra nos Estados Unidos, chamado Black Lives Matter, falando sobre a importância de se preservar as vidas dos negros, já que existe claramente um termo criado de perfilamento racial, que é a ideia de uma atuação muito diferente em relação à polícia, em relação à lei, quando se trata de população negra e população não negra nos Estados Unidos. Foi feito aí um movimento contra, falando de White Lives Matter também. Então eles falaram assim, se a gente está aqui ouvindo essas palavras é porque vocês querem nos substituir e nós vamos nos proteger. Então, puxando principalmente esses termos do tipo, nós não vamos deixar vocês tomarem conta do nosso país, nós não vamos deixar vocês nos substituírem. E de onde veio essa ideia para a galera sair
sair protestando sobre isso? Veio, a princípio, da derrubada de uma estátua. É óbvio que não é a derrubada de uma estátua que fez isso tudo. A estátua era de um general chamado Robert Lee. Ele foi um dos caras que lutou pela separação do Sul dos Estados Unidos em relação ao restante do país e principalmente para garantir que a escravidão não acabasse. Então ele era um grande defensor da escravidão. E a derrubada da estátua dele, na verdade, foi um estopim para esse tipo de manifestação, porque muitas pessoas desse movimento argumentam que estão querendo derrubar os seus heróis. Essas pessoas falam que esse cara é um herói e que a derrubada dessa estátua, ela está ferindo a liberdade e, portanto, eles deveriam poder, segundo as leis, segundo tudo, protestar e falar o que eles estavam falando e puxar essas palavras para salvar a supremacia branca, segundo eles, é óbvio, se posicionando principalmente contra os chamados antifas, que seriam as pessoas que lutam contra o fascismo, seriam os antifascistas. Então, esse é o enredo da situação que aconteceu. Agora, uma coisa que é muito marcante, e eu vou achar aqui algumas imagens para vocês verem, como eles puxavam símbolos de um movimento chamado Ku Klux Klan e referências nazistas. E, Renato, eu queria muito, sei lá, entender melhor de você, assim, por que essas pessoas que estão falando de supremacia hoje estão trazendo, por exemplo, símbolos da Ku Klux Klan? Olha, eu acho importante primeiro a gente lembrar que todos esses excessos, digamos, de liberdade, né, ou dessa percepção, desse conceito de liberdade dos norte-americanos, parte da própria Constituição. Né? A liberdade dada pela Constituição americana, ela já foi usada, por exemplo, pelos americanos escravistas como um direito, assim, eu sou livre para fazer o que eu quiser, então eu tenho o direito a ter escravos. Olha como é que é complicada essa interpretação do conceito de liberdade. E como a gente não teve nenhuma emenda que limitasse, digamos, ou que definisse melhor esse conceito de liberdade, ele continua sendo usado ao longo da história para movimentos de supremacia, para movimentos de exclusão, de segregação, de discriminação, como, por exemplo, a Ku Klux Klan, que nós tivemos aí, já estamos no terceiro clã desse movimento, o primeiro imediatamente após a Guerra de Secessão, né, contra o fim da escravidão e pela permanência de uma discriminação dos negros. Tá? Um segundo clã que vai acabar ali na Segunda Guerra Mundial, mas por incrível que pareça, surge um terceiro clã, ali a partir de 1946 e que dura até os dias de hoje, com quase 8 mil membros. É claro que é muito difícil definir esse número, né, mas com uma representatividade muito significativa que fala abertamente sobre o crescimento de uma extrema-direita. Né? Então, quando a gente pega esse terceiro clã, eles falam claramente da extrema-direita. E aí o que acontece? Recentemente, o discurso, né, o crescimento da extrema-direita no mundo e esse discurso neonazista vai encontrando, claro, muita semelhança com esse discurso da Ku Klux Klan. Então, nesses movimentos que aparecem nos Estados Unidos, você vê os símbolos tanto do neonazismo como os símbolos da Ku Klux Klan, porque eles têm muita coisa em comum ao justamente buscar essa discriminação, essa supremacia branca e, consequentemente, a discriminação de todos os não brancos, poderíamos dizer assim. E a gente percebe a gravidade disso quando, durante um protesto, um outro encontro sobre esses protestantes, houve uma manifestação contra os supremacistas brancos. Então, quando teve um protesto de um lado, supremacistas brancos, do outro, pessoas que lutavam pelos direitos humanos, então eram pessoas que agrupavam tanto população negra quanto judeus, quanto uma série de pessoas que estavam sendo discriminadas pelo outro discurso, em meio a esses protestos, um homem pegou um carro e passou por cima do protesto que estava acontecendo, feriu mais de 30 pessoas e matou uma mulher que estava naquele protesto. Pensando bem, por sorte, ele não teve capacidade de matar mais gente, mas, ao que tudo indica, ele já era acusado de assassinato em segundo grau, então já era um cara que tinha um comportamento muito, muito agressivo, muito pior, que se juntou para, segundo ele, defender a sua posição. Então você percebe em que nível isso já chegou e principalmente a maior das referências que eles estavam usando eram muitas suásticas, muitas imagens de Hitler e muitos discursos de nazistas, inclusive falando o que você estava falando, Renato, da liberdade, gritando sou nazista, sou nazista, sou nazista, e eles argumentam em cima da liberdade, só que algumas leis, inclusive, proíbem esse tipo de manifestação, até no Brasil, não é, Renato? Pois é, Hansi, porque o que a gente tem que prestar atenção é que, no caso brasileiro, nós temos os direitos fundamentais. A Constituição, ela baliza isso de forma muito clara, né? Que assim, tomar cuidado que democracia, por exemplo, não é a vontade da maioria, né? Que nós temos que preservar alguns direitos fundamentais dos seres humanos, né? Dos homens, humanidade. Então, e nos Estados Unidos isso não fica muito claro. Aqui no Brasil, por exemplo, eu não diria nem Brasil, acho que no mundo, depois da Segunda Guerra Mundial, dos horrores do Holocausto, né? Da perseguição e da tentativa de dizimar a população judaica no mundo. A gente teve um processo ali depois do Tribunal de Nuremberg, a gente teve um processo de desnazificação do mundo. Os franceses foram muito veementes nesse processo e o Brasil também entrou nisso e nós temos sim na nossa Constituição. Vou até botar ali aqui para vocês, querem ver? Peraí que eu vou botar aqui, ó.
Ah, olha aí. Essa lei define a criminalização de qualquer tipo de divulgação do nazismo. Inclusive, né, o Ministério Público do Rio de Janeiro está com uma liminar que suspende a venda do Mein Kampf, né, o livro escrito por Hitler na década de 20, que é considerado sim uma forma de propagação, né, divulgação do nazismo. Então aqui nós temos uma tentativa, claro, de inibir o nazismo, e quando a gente fala de nazismo, inibir na verdade esse tipo de identidade, esse tipo de teoria, né, que é o quê? A discriminação, a superioridade de uma determinada raça, tá? Mas infelizmente, volto a dizer, nos Estados Unidos, a lei norte-americana, a Constituição norte-americana não conseguiu uma forma, até claro, porque talvez não haja esse interesse, de limitar esse tipo de movimento. E, Renato, sabe um ponto que é muito importante a gente falar? Que a quantidade de pessoas que vem fazendo esse tipo de protesto é uma quantidade muito pequena comparada ao total da população, mas uma camada muito grande o suficiente para fazer um barulho desse. Mas vale a gente falar que o nome alt-right, fazendo claramente uma referência à direita, esse nome foi criado em 2010, deixa muitas pessoas da direita muito incomodadas, que é muito importante a gente falar que a maior parte da população americana vem condenando veementemente essas demonstrações, assim como tem que ser. Qualquer discurso de ódio, ele precisa ser veementemente banido. Inclusive, quando o presidente Trump foi falar sobre isso, como sempre usando sua grande ferramenta, o Twitter, ele falou que os Estados Unidos precisa proliferar o amor e que não há espaço para esse tipo de manifestação nos Estados Unidos. E ele, obviamente, se posicionou claramente contra, sua esposa Melanie também. Então, houve essa resposta do presidente americano, não houve nenhum grande outro movimento federal em relação a isso, mas ele se posicionou prontamente contra, mostrando exatamente que os extremismos é que estão muito complexos nos Estados Unidos. Mas vale a pena a gente assistir como que o número de pessoas que começaram a se conectar com essas ideias vieram aumentando. Então aí tem um ponto de alerta fundamental para a gente não deixar esse tipo de discurso crescer. Não, sem dúvida, mas o que você me fala agora é uma coisa que é muito boa, né? Traz pra gente um certo conforto. É importante não achar que toda a direita é uma direita radical extremista, né? É importante para um cenário político democrático que a gente tenha uma direita inteligente que debata as questões sociais, econômicas, políticas, e uma esquerda inteligente que debata, né? Então esse diálogo entre a esquerda e a direita, ele sempre foi muito positivo, ou deveria ser. Os extremismos é que trazem problema, né? Quando, na verdade, esses pontos esquecem que o direito coletivo de uma sociedade tem de estar sempre acima de um direito individual, quando eles esquecem isso, é que a gente tem situações extremamente complicadas, né? Como essa. Então, assim, o extremismo é o problema, né? Então, realmente, que bom que nem todos da direita, né, seguem um caminho extremista e questionam veementemente, né, essa vertente. Olha, diante de todos esses fatos, das imagens, dos símbolos, está bem claro que essas manifestações puxam o ideal nazista, então eles se posicionam claramente como neonazistas. Então isso é uma realidade que a gente tem que tomar cuidado e tem que ficar de olho. E muitas pessoas vêm me perguntando o que podemos fazer em relação a isso. Vou dar um exemplo para vocês, e antes que vocês reclamem achando que isso não é verdade, eu vou mandar agora um open bar de fonte só para você poder olhar e ter certeza do que eu estou falando. A Universidade de Harvard, pequena universidade dos Estados Unidos de Harvard, ela colocou como um dos critérios para expulsar alguns candidatos do seu vestibular que eles tinham em seus históricos publicações que incitavam violência, publicações que incitavam preconceito e perseguições a minorias, incitavam coisas inclusive falando de abusos e de violência. Então é importante você saber que, por exemplo, as redes sociais que muitas vezes falam mal ou bem de alguma coisa, agora podem ser critério de instituições para decidir se um candidato pode ou não entrar. Então isso já aconteceu, então isso aí seria uma das formas. É isso que se faz? Tem mais coisas para se fazer? Qual é o caminho? Tem chance? Tem saída? Hansen, eu acho sim que esse é um dos vieses muito claros para mim, né? Nós estarmos vigilantes às redes sociais, vigilantes da nossa sociedade, e que as leis estejam sim, né, muito claras para poder coibir, né, legislar a respeito dessas intolerâncias, né, a respeito dos supremacistas, né, dos crimes em geral relacionados aos neonazistas, etc. Essa extrema-direita radical. E aí você vai dizer assim, poxa, há quem pergunte, né? Mas tentar inibir as manifestações, isso não é, digamos, acabar com o direito à liberdade de expressão? Não, não é. E o que a gente está inibindo aqui, o que as leis estão procurando inibir, proibir, inclusive, né, levar as vias de fato a prisões e tal, não é o direito de expressão, mas sim as manifestações, as ideologias que colocam aí a intolerância, o racismo, a segregação, a violência. Então há uma diferença clara entre liberdade de expressão e, obviamente, o estímulo a esses crimes muito claros nas constituições. Tá? Mas existe um outro viés, assim, que eu acho que é necessário que seja dito, embora pareça óbvio, que é a questão da educação, né? Quando eu digo educação no sentido mais amplo do debate, o debate em família, o debate nas escolas, o debate entre amigos, para que nós estejamos cada vez mais cientes, né, da nossa condição humana e do que devemos preservar,
tá? Eu acho que é principalmente isso, para que eventos lamentáveis como esses não voltem a acontecer. Renato, outro ponto muito legal foi que lá no Facebook do Descomplica, a gente trabalhou em cima de uma foto muito interessante que mostrava um policial negro defendendo o direito de um protesto acontecer, só que esse protesto era exatamente um protesto Ku Klux Klan e tinha uma criança indo interagir com ele. Essa foto ganhou o mundo e a gente fala sobre ela, comenta um pouco o cenário. Então super vale a pena dar uma olhada, que é uma das formas aí de como essas intolerâncias podem acontecer ainda e como que aconteceu nos Estados Unidos essa reação do policial negro ter que defender aquele direito ali de acontecer. Uma situação, no mínimo, interessante para a gente entender o que aconteceu. Olha só, muito obrigado, tá, querido? Muito obrigado, sua participação sempre linda. Muito obrigado. Até o próximo. Ainda vou te chamar muito para esse tipo de dose. Pô, obrigado, Hans. Eu que agradeço aí a sua ligação, né? Esse nosso contato maravilhoso, né? Essa dose de atualidade. Pode chamar sempre que quiser, tá? Vou te atender, tá bom? Beijo, irmão. Bem, queridos, foi isso. Mais um Dose de Atualidade. Fique atento no próximo e lembre, para não perder nada, se inscreve no nosso canal, dá um likezinho nesse vídeo, comenta, chama um amigo, segue o Descomplica nas redes sociais. E lembre, se você quiser saber mais sobre esse assunto, vai aqui embaixo na descrição, vai ter um linkzinho. Você aperta, dá uma lida, dá uma estudada e você vai se aprofundar ainda mais, tá bom? Lembre, tem um cupom de desconto também na descrição para quem ainda não é assinante Descomplica, quer estar com a gente o tempo todo, assistir todas as nossas matérias, todos os nossos conteúdos. É só você ir lá, pega o cupom, vai te dar um desconto bem legal e você vai estar com a gente sempre, ok? Pessoal, esse foi mais um Dose. Até a próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau.